Muito bom dia, uma saudação ao missionário Miguel Bargundes Marim, a sua esposa Ruth e a todos os irmãos e irmãs reunidos lá em Fé Viva, em Valência, Venezuela, na congregação que pastoreia o reverendo Miguel Chávez e todos os que estão conectados através do satélite Amazonas ou da internet nos diversos países. Hoje, sábado 14 de janeiro deste ano de 2023, nosso irmão Miguel já está por sair da Venezuela. Há umas poucas horas ele estará saindo, de modo que estaremos apenas lendo aqui algumas pequenas porções e dessa forma desejar-lhes a todos aqueles que acompanham o nosso irmão Miguel e a nosso irmão Miguel, desejar-lhes que Deus os guarde, os cuide para o local onde eles vão se dirigir nesta viagem e também o guarde, os cuide nas viagens que estará fazendo, nos próximos dias que estará fazendo o nosso irmão Miguel e todos aqueles que vão acompanhá-lo. Estaremos cobrindo-o com nossas orações para que Deus os leve e os traga com bem ou muito bem dessa viagem que o irmão Miguel está começando ou iniciando, porque agora ele está saindo da Venezuela e já ele vai continuar a viagem que estará fazendo. De modo que nós o acompanharemos com nossas orações e também o ajudaremos economicamente também nestas viagens que ele está fazendo, todos aqueles que de coração desejarem fazer isso ou fazê-lo. Lemos aqui uma porção da Escritura. No dia de amanhã nós estaremos vendo esse tema tão importante, o mistério dos sete selos de Apocalipse capítulo 5, mistério que vemos ali que João estava muito triste, porque se não tinha se achado, se encontrado, não havia ninguém sido encontrado digno de abrir, de tomar o livro e abri-lo. Tudo estaria perdido se não fosse achado ninguém digno de abrir o livro. Ou seja, vamos ler, se não aparecesse alguém para tomar esse livro, todo o plano de redenção estaria perdido. E vi na mão direita do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Esse é o título de propriedade, o livro da vida do Cordeiro. Podem assentar-se se estiverem em pé ou se estão em pé. Existe uma mensagem que todos lemos ela muitas vezes, mas quero ler uma parte aqui desta mensagem, o Verbo feito carne, que foi pregado no dia 2 de junho de 1985, aqui em Cayey, Porto Rico, e vamos ver esta porção pequena que estaremos lendo, vamos ver ela por diversos ângulos, diferentes ângulos, vamos vê-la enquanto lemos essa porção, vamos vendo algo aqui, e eu espero que Deus nos permita ver tudo o que essa mensagem engloba nesta porçãozinho. Depois, na mensagem completa, muitos já leram ela, a mensagem completa, mas é bom lê-la porque tudo isso se cumpre neste último tempo, neste tempo do fim. Tudo que foi falado aí cumpre-se plenamente ou em plenitude neste tempo do fim. Olhem uma parte aqui onde ele diz: muitas pessoas querem ser pregadores da palavra de Deus. Muitos querem ser ministros, muitos querem ser profetas, mas eu não aconselho a ninguém que procure ser ministro, e muito menos um profeta, porque sobre quem cair o ministério de profeta verdadeiro, que estará sobre a terra nos últimos dias, nos
Porque mesmo que existam muitos falsos profetas, existirá um verdadeiro em quem o verbo, a palavra, se fará carne para cumprir a promessa da vinda do Senhor, como leão da tribo de Judá, Rei de reis e Senhor de senhores. Na mensagem Um Manto de Segunda Mão, uma capa de segunda mão, diz o reverendo William Branham. Agora, o livro de Gênesis produziu tudo aquilo que hoje está no mundo. Não existe nada no mundo que não teve início no Gênesis, pois é o princípio, é o início. Ali começou, cada ismo começou aí. Em Gênesis começou tudo aquilo que se começou, iniciou. E a igreja verdadeira começou em Gênesis. O crente falso começou em Gênesis. E a indiferença começou em Gênesis. Gênesis foi o princípio, ou é o princípio. Agora, durante o reinado de Elias, ou a peregrinação de Elias aqui na terra, que era o profeta de Deus para a hora, e o próprio Deus nunca ficou sem uma testemunha na terra. Deus sempre, em alguma parte, em algum lugar, teve uma pessoa em quem ele possa colocar suas mãos e se posicionar, ficar de pé como uma testemunha. De modo que se ele fez isso desde lá do Gênesis, desde o princípio, ele fez isso, certamente em alguma parte Deus tem um homem, em algum lugar Deus tem um homem em que ele pode colocar sua mão hoje. Olhem no livro dos selos, na página 262. E agora, um parágrafo antes, diz: como Deus quer que todos, Deus é tão paciente como nos dias de Noé. Ele esforçou-se e foi tão paciente por 120 anos para que se arrependessem e não fizeram isso. E escreve 120 anos. Nos dias do Egito, Deus mandou pragas e todo tipo de mal, mas também não se arrependeram, e escreve as pragas. Mandou João, mas tampouco quiseram voltar, regressar. Mandou Jesus para que morresse para salvar a todos aqueles que ouvissem a palavra. E agora, nos últimos dias, novamente prometeu enviar uma mensagem para chamá-los e restaurá-los à fé original da palavra, e não querem receber. Estão tão enraizados nos seus dogmas e credos, até tal ponto que, talvez, se Deus mandasse um anjo ou mandar um anjo, então, mas Deus não obra, não trabalha dessa forma. Ele pega alguém ignorante e até estúpido, que quase é analfabeto, e pega esse tipo de pessoa ou de gente, porque não é nada ou não são nada, e pode operar através delas. Portanto, se alguém pensar ser alguém grande ou grandioso, ele não pode usá-lo. Sempre operou assim, trabalhou assim. A pessoa tem que chegar a ser coisa alguma para então ser algo diante de Deus. E escreve: Deus usa aquilo que não é nada, ou quem não é nada, e não pode usar aquele que pensa que é algo, alguma coisa. Ele lhe deu tempo para se arrepender, mas ela não o fez. Ele o fez novamente, ou fez isso novamente, mas também o tem rejeitado. Por ter rejeitado, ela então é uma via perfeita por onde pode entrar Satanás e ser encarnado, correto? Ele pode se encarnar nela porque ela rejeitou a palavra. E ele escreve: o diabo pode se encarnar na igreja que rejeitou a palavra. Essa é a mesma razão ou causa que a igreja protestante chega a ser uma prostituta, porque rejeita a palavra vindicada de Deus, e isso deu lugar ou cedeu lugar para que o diabo entre e se encarne, e ele fará uma imagem à besta, onde possam se consolidar e se unirem como estão fazendo lá agora mesmo, estão fazendo. Amém. Correto? E escreve ali: a imagem da besta. Continua dizendo aqui, um pouquinho mais adiante, na mensagem Um Manto de Segunda Mão, uma capa de segunda mão, Gênesis foi o semear da semente. E estes 6.000 anos, e escreve 6.000 anos, tem 120 anos de jubileu, e estes 6.000 anos foram o amadurecimento da colheita, e agora a semente chegou a ser a própria semente,
passou pela enflorescimento, passou pela florescência e da florescência para o fruto, da flor para o fruto. E agora é o tempo de juntar, tempo de colher. Todas as grandes coisas que começaram, a verdadeira igreja que começou em Gênesis, chegou no tempo do fruto, o fruto do Espírito. E o anticristo que começou em Gênesis chegou no seu fruto. E estamos justamente no tempo do fim, desta total dispensação do mundo, do ser mortal. E estamos, é o tempo mais grandioso em que qualquer um ou alguém em qualquer era jamais tenha vivido ou viveu. É este tempo. É um tempo de sacudida, de sacudimento. É um tempo danoso, molestoso, ruim para os pecadores, mas é um tempo maravilhoso para os cristãos, porque sabemos que estamos empacotando ou unindo os últimos pequenos esforços para irmos para o lar e encontrar-nos com o Senhor. E existe tem uma mensagem ou uma escritura onde o irmão William diz aqui numa escritura, em algo que ele escreveu, diz: as divisões interrompem o programa divino. Assim aconteceu no tempo de Moisés, de Josué, dos juízes, dos profetas, de Jesus, dos apóstolos e dos 7 anjos das 7 eras. E é assim hoje, desenha uma pedra angular. Vejam, esse é o tempo no qual aqui acabamos de ler, que é um tempo de sacudida, de sacudimento, é um tempo danoso, ruim para os pecadores, mas é um tempo maravilhoso para os cristãos. Agora prestem atenção como ele aí coloca o tempo de Moisés como tal como aconteceu, onde aconteceu essas divisões aí no tempo de Moisés, e também coloca o tempo de Josué, porque cada um deles, desses tempos, e também fala dos juízes, também fala do tempo dos profetas, o tempo de Jesus, o tempo dos apóstolos, o tempo dos 7 anjos mensageiros, e no tempo de Moisés e de Josué, prestem atenção como ele põe ou coloca em que, ou como que foram tempos também onde aconteceram esse tipo de problemas, de situações no meio do povo, e o coloca como um tempo, o tempo de Moisés e tempo de Josué, porque cada um deles teve uma comissão, uma missão. Isso vamos ver um pouquinho mais lá na frente, em outra mensagem. No verbo feito carne, em quem estiver esse ministério nos últimos dias, será uma pessoa que sofrerá muito à medida que se aproxime a hora mais negra, similar à hora em que o Senhor foi para dar sua vida como Cordeiro de Deus. Essa pessoa sofrerá muito, assim como Jesus sofreu, Emanuel sofreu, o homem que era a palavra encarnada para aquele tempo, para aquela dispensação. Quando Jesus viu que os seus próprios seguidores, aqueles que tinham crido na sua mensagem, iam ficar escandalizados nessa hora negra, que seus próprios discípulos iriam fugir e que um deles o ia entregar ou trair, isso para ele foi uma hora muito negra, muito temerosa. Por isso Jesus dizia: minha alma está triste até a morte. Mesmo que ele sabia, agora lembre-se de uma coisa, mesmo que ele soubesse, ali Jesus já estava adotado, porém não tinha o corpo glorificado. Isso é uma coisa muito importante e devemos compreender bem isso,
e pelo qual devemos compreender bem isso, porque ele, nesse tempo, depois do Monte da Transfiguração, onde ele foi adotado, depois disso, ele aí foi diretamente para o Calvário, para cumprir a obra e o propósito pelo qual ele tinha sido enviado, o motivo para o qual tinha sido enviado, ou seja, Deus cumprindo aí a sua primeira vinda. E tem que ser, neste tempo do fim, neste último tempo, tem que ser paralelo em tudo. Não pode vir um corpo glorificado, ou seja, que ressuscite, e, portanto, quando ressuscitarem aqueles que vão vir, neste último dia, vão ressuscitar em corpos eternos e glorificados. Não pode, um corpo glorificado não pode ser adotado. Tem que ser um corpo de carne, manifestado ou manifesto neste planeta Terra, que seja adotado ou que for adotado e dessa forma possa então obter essa transformação desse corpo glorificado. Os que vão ser adotados e transformados, ou seja, os que vão ser transformados, vão obter esse corpo eterno e glorificado, vão passar por esse processo de adoção. Já quando termina ou terminar os dias neste planeta Terra, a pessoa, quando regressa, volta no seu corpo glorificado. E já no corpo glorificado, não existe sofrimento no corpo glorificado. Esse corpo, quando vem ou vier, como quando Jesus ressuscitou, ele já ressuscitou glorificado nesse corpo glorificado. E aí ele já não tinha problema com coisa alguma. Ele passava pelas paredes, atravessava as paredes, ia daqui para lá e dizia: vão até lá e falem para as mulheres. Ele falou para as mulheres: vayam, digam aos discípulos que os esperam em tal lugar. E ele não precisou de um burrinho aí para ir para esse lugar ou até esse lugar. Ele já tinha esse corpo glorificado. E não aconteceu assim quando ele esteve no Monte da Transfiguração, que ele desceu, fez um sem número de eventos, de coisas, e depois quando ele iria entrar em Jerusalém, mandou buscar um burrinho. Vejam o que é um corpo adotado e o que é um corpo glorificado. E vejam este ministério no qual, no fim do tempo, estará sobre a terra. Esse ministério, vejam, onde ele nos fala aqui de um ministério que estará nesses últimos dias. Vejam, no ministério em quem estiver esse ministério nos últimos dias, será uma pessoa que sofrerá muito, diz aí. Já tínhamos lido isso, mas vamos continuar aqui, diz. Por isso Jesus dizia: minha alma está triste até a morte. Quando ele foi ressuscitado, a sua alma não estava triste. A sua alma estava gozosa, porque foi o dia de vitória. Esse dia que ele ressuscitou foi o dia de vitória. Ele estava super contente. Ele estava glorificado. Mas aqui, vejam, aqui ainda, mesmo estando adotado, diz: minha alma está triste até a morte, diz, mesmo que ele soubesse que iria ressuscitar, mas nesse momento pelo qual ele tinha ou teria que passar, era muito dificultoso, muito difícil, assim como será muito difícil a hora negra pela qual terá que passar o mensageiro final, o último mensageiro terá que passar, o anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, de Apocalipse 22:16, onde estará o Verbo encarnado, para cumprir o propósito, o motivo, para que o próprio Senhor Jesus Cristo, através dele, cumpra o ministério como leão da tribo de Judá. Mas vejam, essa escritura tem múltiplos cumprimentos, múltiplas revelações. Talvez não tivéssemos falado dessa escritura
mais abertamente, ou não tocamos nela nesses outros ângulos, não tínhamos tocado nela. Mas vejam vocês, esse ministério de Apocalipse 22:16, e ele fala aí que é o anjo do Senhor, Jesus Cristo. Vejam como essa escritura se cumpre no ministério que está sob carpa, debaixo da carpa. Um ministério que ainda está vivo. Não pode ser em uma pessoa que tenha ido embora deste planeta Terra, que seus dias tenham terminado neste planeta Terra. Tem que ser no mensageiro vigente, presente. E aí essa escritura tem duplo significado ou significação, porque todos os anjos das 7 eras da Igreja Gentia são anjos mensageiros do Senhor Jesus Cristo. Mas vejam como todos eles também estão representados aí. Agora, já se refere a um anjo em específico quando dá testemunho, diz: eu, Jesus, envio o meu anjo para dar testemunho dessas coisas nas igrejas. Aí tem um cumprimento disso, mas vejam aqui. Tem outro cumprimento, porque, como nos falava o irmão Miguel pela noite, depois que terminou, acabou a atividade, a reunião, vejam como até o irmão Branham foi até Israel, irmão Branham, porque todo mensageiro quer agarrar, quer pegar as promessas para a sua era, e eles serem aqueles que cumpram essa promessa. E o irmão Branham foi bem longe, porque ele chegou até no Cairo. Porém, lhe foi dito, foi falado que não era o tempo, nem era, e ele não tinha o ministério pertencente, porque estava na sua 4ª manifestação, e também tinha que estar acompanhado por Moisés, esse ministério, tinha que estar acompanhado por Moisés. Agora vejam vocês que o nosso irmão William Souto Santiago, sim, ele chegou até lá e teve toda esse grande momento no meio deles, e ele cumpriu o propósito para o qual ele tinha que chegar até eles, porque esse poderoso arcanjo tinha que dar a notícia tanto para os gentios como para o povo hebreu. Por isso ele falava: eu fui enviado desde a presença de Deus para dar essas boas novas, boas notícias, e teve que ir até lá e fez um labor muito, muito importante e foi embora, se foi. Vejam, este ministério que está sendo cumprido, está se cumprindo neste tempo do fim, neste último tempo, vai cumprir esse propósito, esse motivo. Continua dizendo, será um ministério do Senhor Jesus Cristo, será a palavra, Jesus Cristo, o Verbo encarnado no seu último profeta mensageiro. Esse ministério será um ministério muito difícil, muito duro, dificultoso, mas só a pessoa em quem esteja esse ministério será quem mais poderá entender daquilo que estará acontecendo e o porquê estarão acontecendo essas coisas na hora da potestade das trevas que virá para o final do seu ministério. Isso não aconteceu com o nosso irmão William. E agora, amanhã estaremos vendo algo que aconteceu ali quando João estava ali, ou lá, e viu. João viu que aconteceu o chamado para a tomada do livro, e o chamado foi feito, se fez, ainda faltando pessoas para que entrassem e fizessem parte do corpo místico de crentes. E nós vamos ver isso amanhã. E ele chorava muito. Agora, continua dizendo, e ele as entenderá à medida que Deus as dê a entender. Vejam, tudo vai ser progressivo, gradual. Deus vai lhe abrindo o entendimento,
e também para o povo, para que vayam compreendendo, para irem compreendendo abertamente todas essas profecias que estão sendo cumpridas e aquelas que estarão se cumprindo à medida que Deus as dê a conhecer. Continua dizendo, enquanto isso, ele não compreenderá, não entenderá por que terá que passar por essa hora tão difícil, tão dura, mas terá que passar por essa hora para que o Senhor Jesus Cristo possa cumprir nesse mensageiro o ministério de leão da tribo de Judá e reclamar todos os seus atributos que estão escritos no livro da vida e trazer de volta, de regresso, o título de propriedade para todos os filhos de Deus. No livro de citações, na página 86, no parágrafo 742, diz: agora, os mistérios do livro serão revelados quando os selos forem quebrados. E quando os selos forem quebrados, completamente quebrados, o tempo da redenção termina, finaliza, porque o Cordeiro deixou o posto de intercessão para sair, tomar a sua reclamação. Ele é o mediador enquanto isso, mas quando a verdadeira revelação aconteça nos selos, segundo eles, quando começam a quebrar-se. O Cordeiro está aparecendo desde o santuário. É conforme a palavra. E ele escreve, verdadeira revelação acontece quando ele sai desse posto de intercessão para tomar a sua reclamação, fazer a sua reclamação. Agora, na mensagem Possuindo Todas as Coisas, diz na página 16, diz: hoje o crente verdadeiro é expulso dentre as pessoas e é chamado de fanático, um santo rolador ou rodador ou algum outro tipo de nome insultante que o insulta. É considerado como religioso fanático, mas mesmo assim ele é o herdeiro dos céus e da terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E pensar que alguns são obrigados a viver ou viverem numa cabana ou em algum outro lugar sem ter suficiente dinheiro para pagar o aluguel. E apesar de tudo isso, tudo é teu. Amém? Tens que trabalhar e suar por uns poucos dólares para poder viver honestamente, para pôr sapato nos pés dos teus filhos, para alimentar as suas bocas famintas. E mesmo assim, saber que tudo é nosso e que somos herdeiros de tudo aqui. Os mansos herdarão a terra, eles a possuirão. Como isso me agrada. Possuidores da terra. Quem são eles? São os crentes. O crente tem um título de propriedade dado pelo Senhor Jesus Cristo que lhe dá a garantia de que ele será o possuidor de todo o universo, correto? Os mansos herdarão a terra, e ele escreve o título de propriedade. Abraão podia possuir a terra e também aquilo que estava sobre ela. Deus tinha dado para ele, e Ló fazia parte dessa terra, Ló, de modo que Abraão tinha direitos sobre ela, ou seja, sobre a terra e também sobre Ló. Abraão tinha direitos. Podia tomá-la. Ele disse: Deus, tu me fizestes a promessa de que toda esta terra e tudo que estava sobre ela era meu. Tu me fizestes essa promessa. Meu parente próximo foi capturado, ou seja, esse é Ló, e tudo o que ele tem tiraram dele. Em outras palavras, se eu aplicasse isso hoje, eu diria que a igreja bem que poderia dizer: Senhor Deus, aqui está o meu irmão, aí está atacado pelo câncer, tem tuberculose, tem isto e tem aquilo. Eu fiz garras, agarrei a promessa porque essa é minha posse. Tu me dissestes, falastes assim, é assim, amém? Dessa forma você pode perseguir o inimigo, a esse diabo, e tirar-lhe morte, atirar morte nele, da mesma forma como Abraão deu morte para aqueles reis, trouxe de volta a sua posse, a sua possessão, amém? Isso me agrada. É uma promessa dada para o crente. Abraão, então, pois tinha direito à promessa, e a promessa era sua, e mesmo assim tinha que lutar para possuí-la. Amém? Você vê isso?
O crente, hoje, mesmo que seja herdeiro de todas as coisas, é herdeiro de toda bênção espiritual, de toda bênção física, de toda bênção prometida na Bíblia, mesmo assim, tem que lutar cada polegada do terreno para obtê-la. Esta é a forma como Deus o prefixou, predestinou. Sempre foi assim. Você tem que lutar para possuir aquilo que você sabe que é seu. Você tem que lutar para possuí-lo. Isso é tudo o que temos que fazer agora. E ele escreve, você tem que lutar para possuir aquilo que é seu. O que Deus lhe deu ou te deu. Você diz, irmão Branham, eu preciso de cura. A promessa é tua. Mas se alguma vez tu a alcanças, não vai ser muito fácil para ti possuí-la. Isso é certeiro. Tu vais ter que tirá-la de Satanás. Ele te despoja da tua saúde, mas tu tens todos os direitos para ir contra Satanás e dizer-lhe, devolve-me-a. Regressa ela para mim. Venho no nome do Senhor, o possuidor dos céus e da terra. Eu sou seu herdeiro, devolve-me-a. Tu tomastes minha filha, fizeste com que ela se misturasse com um jovem que ela não deveria se misturar. Pegastes o meu filho e fizeste com que ele se misturasse com um jovem que não pertencia a ele. Eu reclamo, certo? Correto. Eu reclamo meus filhos, eu reclamo meu irmão, eu reclamo minha irmã. Sim, Satanás, Satã, tu fizeste com que eles fossem embora da casa de Deus. Tu os induziste para que fizessem isso, mas eu venho agora em busca dele. Os reclamo. Eu te pergunto, como tu sabes isso? Pois eu sou o herdeiro de todas as coisas, amém. Elas são dadas para mim. Eu sou o herdeiro e posso reclamar tudo aquilo que Deus prometeu para mim, amém. Aí está isso. Como você pode obter isso? Será por algo que você possa fazer? Não, Senhor, pois é o dom imerecido que Deus nos deu, e é nosso, e nos pertence. Satanás não pode reter isso. Se você vai contra ele na autoridade da palavra escriturístico-escritural e com fé para dizer, é minha, é meu, solte-o. Amém, glória, isso me agrada. Satã, solta-o. Tu tirastes isso de mim, faz isso voltar para mim, porque eu estou te avisando. Eu tenho o aviso escrito aqui na palavra. O céu e a terra passarão, mas este aviso não passará. Assim que venho até ti com este aviso para te declarar aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse, de que tudo o que eu pedir ao Pai no seu nome, me o daria para mim. Se disser a este monte que se mova, e não duvido disso no meu coração, mas creio que aquilo que falei acontecerá, então obterei aquilo que pedi. Solta-o. Lembrem-se que isso é aquilo que o sexto selo estará produzindo. Estará produzindo esse controle sobre a natureza. Eles farão o que eles queiram. Poderão fazer com a natureza o que eles queiram. E também falarão para fora da existência o reino das trevas. Esse monte que é o reino dos gentios será tirado e será estabelecido o reino do Messias Príncipe. Porque temos o direito, porque esse título de propriedade, por que temos o direito? Porque esse título de propriedade está sendo restaurado para a raça humana, aos filhos e filhas de Deus, aos herdeiros, tal como Adão teve antes da queda. Isto o faz fugir, mas não o faça apenas fugir. Coloque-o para correr, sair, solta-o, fala, solta-o, porque venho com a autoridade escritural, sou um crente. Você captou isso? Sim, Senhor. Agora vejam vocês o porquê João estava desesperado, estava chorando muito, porque tudo isso, todos esses direitos que os filhos de Deus têm, seriam perdidos se não aparecesse uma pessoa digna para tomar o livro.
Continua dizendo, por causa disso, João chorava muito, porque se não aparecesse o leão da tribo de Judá para realizar essa obra, fazer essa obra, esse programa, tudo estava perdido, porque tinha se chegado ao momento em que se tinha de fazer esse labor, esse trabalho, porque senão o tempo passava e não se podia fazer, ou num outro tempo se podia fazer. Teria que se esperar por mais 2.000 anos, pelo menos, para que esse ciclo divino voltasse e pudesse se fazer essa obra, tal como aconteceu com Moisés, quando ele quis libertar o povo. Eles não estavam preparados e o rejeitaram, então tiveram que esperar por 40 anos para que esse ciclo novamente voltasse e Deus pudesse fazer a libertação. Agora olhem na mensagem O Dia de Vitória, na página 20, nos fala, e vemos aí aquilo que eu tinha lhes falado agora há pouco, do propósito e da comissão de Moisés. Olhem, diz, página 20 da mensagem Dia de Vitória, assim Israel tinha esquecido, eles tinham ficado satisfeitos no Egito e chegaram a ser escravos, tornaram-se escravos, e agora aqui estava Moisés, que tinha ido com a sua própria questão intelectual, seus dons intelectuais, sua experiência intelectual para tratar e sobre a força militar para tirar Israel, e falhou nisso, fazer isso, mas apenas uma palavra vinda de Deus na parte de trás do deserto ferveu toda coisa ferveu novamente. O que aconteceu com Moisés? Ele focou seus binóculos. O único propósito de Deus não era ou fosse que ele se casasse lá com essa formosa menina negra da Etiópia e que se sentasse lá, descansasse lá, tivesse filhos e criasse as ovelhas do seu sogro, mas a sua missão era a de liberar os filhos de Israel dessa escravidão. Essa era a sua comissão, a sua missão. Esse era o motivo para o qual ele tinha nascido. Vejam, a missão de Moisés era tirá-los da escravidão, e cada um de nós nasceu para alguma coisa. Nós não fomos colocados aqui para coisa alguma, ou para não fazer nada. E ele escreve na mensagem, mas em inglês, desse mesmo tema, ele escreve o propósito. Nasceu para Moisés e a comissão, tirá-los da escravidão. Agora, olhem, mais adiante, diz nessa mesma mensagem, na página 32 e 33 diz, eles chegaram nos seus dias e eles ganharam a vitória sobre o inimigo. Até mesmo Josué teve uma vez, ele parou o sol com a sua própria palavra e não brilhou o sol. O sol não se pôs por 24 horas e a Bíblia diz que nunca houve um homem antes ou depois que mandasse o sol que se detivesse, que parasse e que Deus atendesse a voz de um homem. Por quê? Veem? Ele tinha o inimigo derrotado. Agora lembrem-se, o ministério de Moisés e de Elias fará a mesma coisa. Ou seja, terá o controle sobre a natureza. Agora olhem como Josué usou ali, que representa o Espírito Santo e que nos introduzirá à terra prometida do nosso corpo. Josué representa o mensageiro do último dia, que nos estará introduzindo ou fazendo a introdução para a terra prometida do novo corpo. Lá Josué, olhem vocês, olhem, a missão de Josué lá foi introduzi-los à terra prometida lá como terra. E vimos a comissão de Moisés. Um o tirou e o outro os introduziu, os fez entrar. E vejam que os ministérios de Moisés e de Elias também estarão parando o sol. Vejam aqui uma coisa importante aqui. Olhem,
Vamos terminar lendo. Porque, veem, ele tinha um inimigo todo derrotado, totalmente derrotado. Eles estavam dispersos por todas as partes, eles tinham que persegui-los e matá-los, isso era tudo. Porque essa era a sua comissão, a sua missão. Vê, essa era a comissão de Josué. E ele sabia que se a noite chegasse, eles teriam tempo para se mobilizar outra vez, se juntarem, e eles perderiam mais homens. Agora, vejam, ele escreve na mensagem, mas em inglês, ele escreve: o Espírito Santo é igual a Josué. Josué parou o sol, um tipo de hoje, o sol sendo parado no tempo da tarde. E isso nos dá um quadro muito grandioso daquilo que está acontecendo neste tempo do fim, neste último tempo. Agora, vejam, continua dizendo aqui o nosso irmão William, agora no tempo do fim, no fim do tempo, vai se repetir o equivalente a tudo aquilo que aconteceu lá, igualzinho. E o equivalente a tudo aquilo no nosso tempo, o estivemos vendo na Escritura. Não pode ser de outra forma, de outro jeito. Terá que ser assim. E o equivalente à manifestação da palavra feita carne como Cordeiro de Deus será a palavra feita carne como leão da tribo de Judá. Terá que ser assim neste tempo final, na hora negra que se aproxima, para que o juízo possa vir sobre o reino dos gentios, possa vir sobre as nações. Isto acontecerá no Ocidente. A palavra novamente será crucificada no seu equivalente a este tempo final. E quando isso acontecer, lembre-se uma coisa: se estará na etapa do ministério do leão da tribo de Judá para se realizar uma grande obra de acordo ao programa divino. Para mim foi um grande privilégio e uma bênção poder enviar essa saudaçãozinha e ter essa base ou esse fundamento para essa mensagem de amanhã. O mistério dos 7 selos de Apocalipse capítulo 5, e vimos assim, bem ligeiramente, alguns pontos assim por cima desses pontos, mas podemos ver que algo grandioso está acontecendo neste tempo do fim no meio da igreja, nesta meia hora de silêncio, onde no céu existe um silêncio no céu por completo. E na terra, um completo silêncio no céu, e na terra está acontecendo algo, realizando algo muito importante no meio da raça humana na terra e, sobretudo, no meio daqueles que serão adotados. Porque é um tempo paralelo ao tempo onde Jesus estava sendo adotado e ali estavam os ministérios de Moisés e de Elias. É um tempo de adoção. Um tempo onde cada um de nós devemos ter nossos olhos espirituais bem abertos para continuar nos preparando para brevemente ser adotados. Neste tempo da adoção. De modo que estejamos apercebidos e alertas, e podemos ver aqui, vamos colocar o tema aqui para esta conversa que tivemos neste momento, a verdadeira revelação. Isso está na página 86 do livro de citações, aquilo que ele escreveu aí. Verdadeira revelação acontece. Podemos colocar esse mesmo tema porque isso acontece depois que ele toma o livro. E o irmão Branham diz aí, quando a verdadeira revelação acontece nos selos. Porque ele diz
Vamos ler isso aqui. E quando os selos sejam quebrados completamente, o tempo da redenção termina, porque o Cordeiro deixou o posto de intercessão para sair, para tomar sua reclamação. Ele é um mediador enquanto isso, mas quando a verdadeira revelação aconteça, nos selos, quando eles começam a serem quebrados. O Cordeiro está aparecendo desde o santuário, ou seja, já saiu do trono de intercessão o Cordeiro, de modo que podemos colocar-lhe a verdadeira revelação acontece. Que Deus os abençoe, Deus os guarde. Estaremos orando por nosso irmão Miguel Bermudes Marim, por essa viagem que ele estará fazendo dentro de umas horas. Daqui a umas horas quisemos fazer o mais curto possível essa conversa, o mais curta possível, mas foi de grande bênção para mim e eu sei que para todos vocês também, onde estivemos lendo todos esses extratos e também os escritos que são de grande edificação para cada um de nós e crescimento espiritual. Que Deus os abençoe, Deus os guarde, Deus te abençoe, irmão Miguel, e todos os que vão te acompanhar, a Ruth também. Que Deus os guarde nesta viagem e cheguem muito bem. E todos aqueles que estão presentes aí, neste momento, que Deus os abençoe grandiosamente, e também todos os que estão através do satélite Amazonas ou da internet. E também orem muito pela reunião de amanhã, onde pedimos ao nosso Pai Celestial que nos abençoe grandiosamente através das Escrituras que estaremos lendo e também através da mensagem que estaremos escutando, que é o mistério dos 7 selos de Apocalipse capítulo 5. Hoje vimos sobre este tema que ele escreveu ali, a verdadeira revelação acontece. Que Deus os abençoe, Deus os guarde a todos. A verdadeira revelação acontece. Com o reverendo José Benjamin Pérez.